E chegamos a um vídeo que fazia tempos e tempos e tempos que eu tava louca pra fazer. É um vídeo que bombava muito em 2015, que é 50 fatos sobre mim. Queria agradecer por vocês terem se inscrito no canal, porque no que eu gravei esse vídeo era novembro, eu tava com uns 300 inscritos, se não me engano, e agora eu tô com 875 inscritos. Então, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que tá curtindo os meus vídeos, que tá interagindo, que tá gostando. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. É bom pra vocês conhecerem um pouquinho a mais de mim, entenderem quem eu sou. E é isso. Um beijo pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Meu nome completo é Lara Pagiola Valadares, com 2 L's no Valadares, o que era completamente difícil de conseguir falar para as pessoas quando eu tinha que falar meu nome completo. Meu aniversário é dia 24 de novembro e eu nasci em 24 de novembro de 2005, o que significa que agora eu tenho 19 anos. Por incrível que pareça, eu tenho 1,58 de altura, o que muitas pessoas acham que não é verdade, porque como eu uso roupas mais largas, mais retas, as pessoas acham que eu sou mais alta. A minha cor favorita é laranja e rosa, mas é uma mistura meio de coral, eu diria. A minha comida favorita é farofa. Se você me der um prato de farofa, é muito raro de recusar, a não ser que eu esteja completamente cheia, sem vontade de comer. Eu sou apaixonada com farofa, mas eu digo farofa não aquelas que você compra pronto no supermercado, é aquelas farofas que você faz, sabe? Que tem feijão, que tem uma calabresa, que tem ovo, que tem cenoura. Sou apaixonada, é uma delícia. Coloquem tudo quanto é coisa possível. O brinquedo que eu mais gostava quando eu era criança era uma Barbie da Butterfly, que eu tinha que ela abria as asas, e as minhas bonecas dela eram After High, que eram a Raven Queen, a Madeline, e os da Monster High eram a Laguna Blue, a Claudine Wolf, e eu também tinha uma boneca da Gigi e da Esquelita. Então todas as Monster High, essas que eu falei. Eu morria de medo de escuro, e esse meu medo de escuro foi começar a terminar só quando eu tinha ali meus 14 anos. O meu livro favorito quando eu era criança era O Pequeno Príncipe. Essa acaba sendo mais um fato curioso do que um fato em si. Que a primeira vez que eu tentei fazer suco, desses sucos de pozinho de bebê, eu tinha misturado o pó do suco, que era de morango, e farinha de trigo com água, porque eu achava que ia dar certo. Fato 10. Uma vez a minha mãe tinha me levado num show de rock, porque eu tava pedindo pra ela horrores pra eu ir nesse show de rock. E aí, quando a gente tava indo, ela falou, você tá querendo tanto ir? Quando você quiser ir embora, você vai ter que esperar. Eu não vou embora enquanto eu não tiver fim de ir embora. Eu falei, tá bom. Aí chegou o momento que ela já tava querendo ir embora e eu não queria ir embora. E aí a gente ficou no show até dar umas 5h30 da manhã. E eu tinha uns 8 anos nessa época. Fato 11. Eu já pulei do topo de um barco, daqueles de tipo excursão que o pessoal faz em Guarapari. Então, pulei do topo de um barco desses e foi muito legal. Eu tinha 12 anos nessa época, uns 12 anos nessa época. Fato 12. Uma vez eu tava sozinha. Eu tinha saído com o cavalo sozinha, deixando claro. Eu tava cavalgando assim, né, com o cavalo e tudo mais. E o cavalo tava correndo demais, correndo. Aí chegou uma hora que ele assustou e eu quase caí de uma colina em cima do cavalo. Aí eu desci do cavalo correndo, porque eu tava com medo de cair e ficar cega, igual a milha de Chiquititas. Fato 13. Eu já ordenhei uma vaca. 14. Meu primeiro beijo foi aos 12 anos de idade, num ônibus, em movimento. Fato 15. Meu doce favorito é bolinho de chuva. E um adicional a esse fato, que é meio 16, a minha avó falava comigo que pra fazer bolinho de chuva você tinha que pegar a água da chuva pra colocar na massa. E eu acreditava. Então a gente só fazia bolinho de chuva quando tava chovendo. E aí ela fingia que ela colocava água na massa e não colocava. E eu acreditava. Fato 16. Eu entrei no balé quando eu tinha 5 anos de idade, na minha cidade natal. Natal mais ou menos, a cidade que eu morava. E eu fui a primeira aluna dessa escola de balé. Fato 17. Ainda mais ou menos na faixa do balé. Não é esse cabelo aqui, ou não lembro. Mas quando eu era criança eu tinha essa franjinha assim, que era tipo maior, e ela pegava no meu olho. Aí eu fiquei com raiva e cortei ela aqui. Aí ficou um cotoquinho minúsculo de cabelo. Durante um bom tempo eu apresentei balé com esse cotoquinho de cabelo na minha testa. E até hoje ele não é totalmente desenvolvido, coitado. Fato 18. Eu tô gravando esse vídeo depois porque algumas curiosidades ficaram meio estranhas, meio aleatórias demais. Então, eu não sei se eu vou falar depois, mas eu tô falando agora, que é que os meus hobbies, quase todos, no geral, são cozinhar, assar biscoitos, bolos, esse tipo de coisa, cantar, desenhar, tocar piano, tocar violino, tocar algum instrumento, independentemente de qual seja, eu falo sobre isso depois.
Eu também gosto muito de pintar, fazer pintura a óleo, fazer sketchbook, ler e eu também gosto de escrever, mas eu também gosto muito de gravar conteúdo. Fato 19. Quando eu tava no 5º ano, as paródias estavam muito em alta. Aí eu pegava essas músicas grandes assim e ficava fazendo paródias para eu estudar as matérias da aula no 5º ano. Fato 20. Eu nasci em Barão de Cocais, em Minas Gerais, no Brasil, o que me torna uma pé de pomba, o que é muito engraçado porque meu pé ficava sujo o tempo inteiro quando eu era criança e até depois, porque eu só andava descalço. Fato 21. Quem escolheu meu nome foi meu pai, e o meu nome significa aquela que é calada, que é quieta, o que é muito contrário, porque eu falo bastante. Fato 22. Eu comecei a ter aula de violão quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, mas aí meu professor mudou de cidade e eu parei de ter aula. Fato 23. Eu sei tocar flauta doce, violino, sei tocar um pouquinho de piano e sei tocar um pouquinho de violão / guitarra. Fato 24. Quando eu tava mais ou menos ali no 8º ano, quando eu tinha uns 14 anos, eu tive uma fase de poemas, então enquanto eu era criança eu ficava escrevendo várias histórias mirabolantes de fantasia. Quando eu tinha uns 14, eu ficava escrevendo 1001 poemas diferentes. Mas eu passei dessa fase, agora eu só escrevo livro de fantasia de novo. Fato 25. Eu comecei a aprender a cozinhar quando eu tinha 8 anos com a minha avó, que ela me ensinou a fazer arroz e macarrão. Fato 26. Minha primeira apresentação de balé foi o Quebra-Nozes e a minha última apresentação de balé foi sobre países, os países no mundo, no qual eu fiz um solo de Brasileirinho na ponta. Fato 27. Quando eu tinha 10 anos, eu entrei para a escola de música e eu fiquei lá até eu ter mais ou menos uns 16 anos, por aí. Fato 28. Quando eu estava na minha escola de música, eu entrei para a orquestra e eu me tornei parte do primeiro violino da orquestra da cidade. Fato 29. Quando eu era criança, quase todas as férias eu ia para uma fazenda numa cidade que chamava Cabeça de Boi, que é de uma amiga da minha mãe. E quando eu ficava lá, eu adorava ficar fingindo que eu era uma exploradora no meio do mato. E aí eu fingia que eu tava em uma aventura e quase morria no meio do mato, só pra fingir que eu era uma aventureira. Fato 30. Eu sou uma irmã mais velha. Eu tenho um meio-irmão e uma meia-irmã. Fato 31. Quando eu estava ainda na escola de música, eu fiz parte do coral. Fato 32. Quando eu tinha ali os meus 10 anos, eu criei um canal no YouTube. Fato 33. Eu tô trocando porque esses fatos ficaram um pouco aleatórios demais, porque minha cabeça não estava funcionando. Mas para fato 33 nós temos que eu sou apaixonada por cozinhar. Mais especialmente eu gosto muito de fazer docinhos. Eu gosto de fazer brigadeiro, eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer rosca, gosto de fazer várias coisas doces. Falou de doce? É comigo. Fato 34. Alguns dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer no mundo inteiro. Aí eu olhei atrás na câmera. Mas um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer, alguns dos, são a Itália, a Irlanda, a Suíça e também, para ficar mais clichê ainda, Paris. Fato 35. Eu era viciada em assistir o clipe da música Everybody dos Backstreet Boys quando eu era criança. Fato 36. Mesmo sendo uma pessoa que é mais da área de humanas e péssima em física, eu queria cursar física só pra eu virar astrônoma. Eu queria fazer um parênteses, porque eu comentei que eu queria ser astrônoma, mas há aproximadamente um mês atrás, e uns 3 meses depois desse vídeo em específico, eu quase tomei bomba em física na faculdade. Só pra deixar isso em mente. Fato 37. Eu já tive um piercing na orelha, que no caso era aqui em cima. Fato 38. O meu cabelo já foi cor-de-rosa com papel crepom, o roxo com a violeta genciana, azul com azul de metileno e verde por causa de uma sobra do azul de metileno do loiro desbotado do meu cabelo. Fato 39. Eu fiz balé até os meus 14, 13 anos, que foi quando eu decidi ficar só na escola de música. Fato 40. Eu já tive mais de 10 gatos, e eu acho que chega até 20, na verdade, mas são muitos pra contar, e eu acho que alguns eu esqueci porque eu era muito pequena. Fato 41. O meu cachorro, que no caso é um shih tzu, bem velhinho, se chama Bob Marley. Fato 42. Esse talvez ainda tenha um resquício na internet, que eu participei de um canal de uma mini youtuber, de quando a menina era criança mesmo, era sobre mar da piscina de bolinhas, um negócio assim. E eu apareci no vídeo, sabe, bem pra frente assim, realmente. E eu acho que esse vídeo ainda existe em algum lugar da internet, mas eu nunca consigo achar ele, mas eu sei que tá em algum lugar. Fato 43. Pra quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Taylor Swift
e que a primeira música que eu ouvi dela foi You Belong With Me, porque eu assistia ela no canal da MTV. Fato 44. Desde que eu era criança, eu gostava muito de ficar participando de apresentações de balé e essas coisas. Minha mãe foi me perguntar um dia se eu não tinha vergonha de aparecer, porque eu também apareci em evento de escolas, essas coisas todas. E diz ela que eu só cheguei e falei, não, eu gosto de aparecer. E foi assim que surgiu a minha confiança. 45. Eu já cantei uma música solo em frente da orquestra da minha cidade, numa apresentação de Natal. Fato 46. Eu tenho um sonho de ter uma biblioteca ou uma sala secreta na minha futura casa. Fato 47. O meu filme favorito, de todos pra sempre, é Sociedade dos Poetas Mortos. Fato 48. Eu sou fluente em inglês e tô cursando, no momento, francês básico. Fato 49. Eu sempre falo alguns dos meus livros favoritos, mas eu nunca consigo ter um livro favorito, então ele tá sempre mudando. Cada hora é um livro diferente. E fato 50, eu deixei de colocar isso, então eu não podia deixar o último fato que seria do vídeo bonito, eu tinha que falar isso aqui, que é, eu sou estudante de arquitetura. É algo que todos vocês já sabem, mas eu não podia deixar de fora desse vídeo, né? Então, basicamente, foram esses 50 fatos sobre mim. Deve ter muita coisa que eu provavelmente esqueci e que familiares e amigos e parentes devem provavelmente, às vezes, falar nos comentários coisas que eles lembram de mim, que eu nunca vou estar lembrando. Então, obrigada por assistirem até agora. Um beijo e até o próximo vídeo.